Romanos 8:32. Quem achou, diga amém. Amém. Que batalhando com o Senhor. Deus desde manhã falava essa palavra comigo. E eu pelejando, e entendi que Deus queria falar conosco dentro dessa palavra. Aleluia. Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo que morreu. Ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não feche a sua Bíblia, deixa ela aberta como ela está. Nós vamos consultar outras vezes a Bíblia. Sentar. Bendito seja o nome do Senhor. O verso de número 32 diz: aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Paulo começa no verso 32 a falar sobre o amor de Deus. E ele começa a dizer que a expressão do amor de Deus, que a medida do amor de Deus, ela é tão grande, ela é tão maravilhosa, que o bem mais precioso, ou a pessoa mais preciosa, que Deus tinha de mais precioso, ele não ousou ou ele não pensou duas vezes em poupar quando havia de dar. E ele entrega o seu próprio filho, como nós bem conhecemos como cartilha cristã, no início de caminhada, que está escrito em João capítulo 3, verso 16, que Deus amou o mundo de tal maneira, de tal modo, de tal medida, que ele deu o seu Filho único, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele diz: aquele que não poupou nem mesmo o seu próprio Filho, o seu único, o seu unigênito que estava à sua destra, mas o entregou por nós. Ele para e diz: porventura não nos dará também todas as coisas? Aí às vezes entra uma interrogação bem grande na nossa vida. Nós ficamos pensando: poxa, Deus diz que deu a mim o Filho, e pelo Filho eu tenho salvação, e pelo Filho eu tenho nova vida, e agora Ele está dizendo que não vai me negar nada, vai me dar todas as coisas. Mas muitas das vezes eu tenho tentado alcançar algumas coisas na minha vida e eu não tenho alcançado. Como pode ser verdadeira essa palavra? Como pode ser o Deus que deu o seu próprio Filho, Ele não nos negará todas as coisas? Está escrito como Deus, às vezes eu peço uma coisa, às vezes eu peço outra, Deus não me dá. Entra um questionamento, entra uma interrogação bem grande na nossa vida. E como nós vamos achar a resposta para isso? É claro que a resposta está na própria Bíblia Sagrada. Jesus chega no capítulo de número 15, verso 7 de João, e ele diz assim: se vocês estiverem em mim, e se a minha palavra estiver em vocês.
Vocês vão pedir o que vocês quiserem e vos será feito. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aquele que não poupou o seu próprio filho e vai nos dar todas as coisas, existe um porém para ele nos dar. Nós precisamos estar em Cristo e a palavra dele precisa estar em nós. Aí nós vamos pedir e o que quiser nos será concedido. Se for libertação, ele vai libertar. Se for cura, ele vai curar. Se for uma provisão financeira, ele vai dar, porque nós vamos estar nele e ele em nós. E tudo que nós fizemos resultará para a sua glória. Louvado seja o nome de Deus. Muitas das vezes Deus não nos dá porque Ele sabe que não vai resultar para a sua glória. Ele sabe que vai resultar para o nosso orgulho. Ele sabe que vai resultar para a nossa vaidade. Ele sabe que vai resultar para várias coisas, não para a sua glória. Enquanto isso não mudar, Ele não pode nos dar. Então por isso que Cristo falou, é necessário que vocês estejam em mim e a minha palavra esteja em vós. Porque se a palavra está em nós, não é a nossa vontade que opera, mas é a vontade de Deus que opera em nós, através da sua palavra. A minha vontade não é mais a minha, mas é a vontade do Senhor ser estabelecida. Como nós programamos, eu vou ali, eu vou montar um comércio, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, vai acontecer, vai ser assim. Não que você não deixa programar, mas nós estabelecemos alguma coisa e aí ditamos, Deus, eu quero que se cumpra assim, 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 como se fosse da ordem. Mas Tiago, ele diz assim, diga, se Deus quiser vai acontecer. Deus, os meus planos são esses, mas se for a tua vontade, se estiver dentro da tua palavra, se eu estiver dentro da tua obediência, aí o Senhor faz, aí o Senhor engrandeça o teu nome na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Tiago vai terminar de concluir a palavra. Porque o Deus que deu o seu próprio Filho, e Paulo diz, Ele não vai negar nada para nós. Tudo que nós pedimos, Ele vai nos dar. Então, como nós pedimos, Ele não dá. E Tiago, ele termina de ratificar e fechar. Ele diz no verso 4, pedis e não recebeis, porque pedi maus, para gastarem nos vossos próprios prazeres. E aí, chega a ser até duro conosco o Senhor, essa palavra, dizendo, adúltero e adúlteras, não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade contra o Senhor? E todo aquele que se faz amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Ou não sabeis que em vão diz a Escritura, o Espírito que Deus fez habitar em você tem imenso ciúme. Deus não vai te dar uma televisão de 52 para você passar 2 horas diante dela e o Espírito ficar enciumado do seu lado. Deus não vai te dar um carro para você sumir em passeio e não buscar os necessitados. Deus não vai fazer enquanto o seu coração não mudar para Ele. Deus não vai fazer, louvado seja o nome do Senhor, e não faz, bendito seja Deus. Deus quer nos abençoar, Deus pode fazer tudo. A Bíblia diz que Deus tira da conta do ímpio e deposita na conta do justo. Deus pode tocar em alguém e te abençoar agora, nesse exato momento, mas Ele não faz, porque tem coisas para ser mudadas, louvado seja Deus. Isso inclui a mim. Eu falo muitas das vezes, Deus ainda não me deu, porque há coisas para ser mudadas, bendito seja o nome do Senhor. E Paulo diz, Ele nos deu tudo, Ele não vai negar nada para nós, louvado seja o nome do Senhor. Ele não vai negar nada para nós. Eu não gosto de falar isso na igreja, porque alguns crentes podem entender errado. George Miller, uma certa feita, ele orou ao Senhor, pedindo que Deus o abençoasse em uma mega cena, e ele jogou e Deus abençoou. Que é isso, pastor? Loucura. Deus abençoou. Sabe por que Deus abençoou? Porque Deus sabia que George Miller não ia gastar um centavo com ele. Milhões e milhões de dólares foram doados para o orfanato. O que você faria se Deus te abençoasse com milhões de dólares? Pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Mas o apóstolo Paulo, ele continua dizendo, Deus, louvado seja o nome do Senhor, aquele que não poupou seu próprio filho, antes o entregou, como não nos dará também com ele todas as coisas? O verso 13 diz, quem tentará a acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Deus que nos justifica, louvado seja o nome. Tremenda palavra aqui. Nossa irmã Ingrid leu aqui. Ele se fez pecado, Cristo se fez pecado, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então, olha para o seu irmão e diz assim, não deixa ninguém te julgar. Não deixa ninguém te condenar. Cristo é que te justifica, fala para ele.
Nós já somos condenados porque a nossa natureza é carnal. Nós já estamos debaixo de um merecimento, de uma ira de Deus. Mas, porém, entretanto, todavia, Cristo se coloca entre nós e Deus e fala: ninguém julga, ninguém toca, porque eu sou advogado, eu justifiquei, eu salvei, eu remi. Mas, Senhor, ainda está pecando ele. Eu estou fazendo uma obra, eu estou trabalhando no interior dele, eu estou trabalhando no interior dela. Ninguém vai apontar, ninguém vai se levantar, porque eu estou à destra de Deus, intercedendo por ele. Eu estou à destra de Deus, intercedendo por ela. Bendito seja o nome. Aí Paulo diz: quem vai intentar acusação contra os escolhidos de Deus? Quem é que ser principado vai diante de Deus para falar: Deus, teu filho está pecando? E como Satanás foi diante de Deus para acusar o justo Ló, quem vai? O diabo vai diante de Deus para acusar. E a Bíblia diz: quem tentará acusação, se é Deus que nos justifica? Não somos nós com a nossa esposa. Ah, Deus, ele é tão bonzinho, ele está dizendo: não somos nós, não somos. Aleluia. O verso em Colossenses, capítulo 2, verso 14 diz: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, ele a atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojou principados e potestades. Nenhum principado pode ir lá te acusar, porque não tem nada escrito que você está devendo. O que estava escrito que você devia foi cravado no madeiro, em cima de Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Ninguém pode te acusar. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus comprou a nossa vida. Jesus nos justificou pela sua justiça imputada em nós. Ele foi feito pecado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. E nós somos a justiça de Deus. Mas, pastor, se eu errar, se eu pecar, foi falado aqui: arrepende-te e volta. Arrepende-te e lembra de onde você caiu e volta, porque você mesmo pecando ainda continua sendo justiça de Deus. Deus te justificou, louvado seja o nome do Senhor. Como diz em 1 João, se nós andarmos na luz, se nós estivermos na luz, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. De todo o pecado. Se você está na casa do Senhor, se você está buscando o Senhor no monte, se você está em oração, se você lê a palavra, eu entendo que essas coisas são luz. E se você tem comunhão com o seu irmão, ainda que você tenha desviado 1 milímetro, 1 centímetro, ainda que você tenha desviado 1 quilômetro ou milhas, aleluia, você pode voltar, porque há purificação para o teu pecado. Louvado seja o Senhor. E ninguém vai poder acusar contra ti. Aleluia. O verso 34 diz: quem é que condena? Pois é Cristo que morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, também intercede por nós. Aqui existem 4 verdades dentro de um único versículo. Ele morreu, ele ressuscitou, ele está à direita de Deus. 3 verdades, perdão. Ele está à direita de Deus. Ele morreu, ele ressuscitou, ele está à direita de Deus. Nós precisamos compreender isso. Ele tinha uma missão: morrer. Ele veio com essa certeza. Não havia nenhuma outra certeza maior no ministério de Cristo, senão que ele precisava morrer. E ele veio para isso. E ele fez tudo para que fosse preparado, a ponto dele dizer: minha vida ninguém me toma, mas eu a dou de mim mesmo, e eu tenho poder para dar e poder para voltar tomá-la. Então ele vem para entregar a sua própria vida, da forma que nós bem conhecemos, se esvaziou de ser Deus, se humilhou um pouco mais ainda, indo a morrer na cruz, e não bastasse isso, foi cuspido, puxaram a sua barba, bateram com a cana na coroa de espinho para que os espinhos entrassem. Toda essa história que nós conhecemos. Se você for a Jerusalém, você vai ver aquelas rochas são bem irregulares e são lisas quando molhadas. Então no seu suor e no seu sangue, com certeza ele caiu várias vezes, esfolando o joelho no chão com aquela pesada cruz. E tudo isso, ele veio para cumprir isso, para poder morrer. E ele foi, e lá no Calvário, foi desfeito
o poder dos principados e das potestades, foi desfeito o poder da morte, aonde Paulo, ele vaticina dizendo: morte, ó morte, aonde está o teu grilhão, ó morte? Tragada foi a morte pela vitória. Cristo morre para nos conceder vitória e elimina a morte, nos dando vida eterna na sua morte. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ao lugar de Calvário, que era para nós, ao lugar de cruz, que era para nós, Ele nos deu vida eterna. Então Ele morreu. Olha para teu irmão que está lá, bem nos olhos dele, e diga: Ele morreu por você. Ele morreu por você. Depois, houve a expectativa se as profecias que ele havia dado iriam se cumprir, porque vieram vários Messias naquela época. Vieram várias pessoas dizendo ser o Messias e profetizando algumas coisas, algumas aparentes coisas aconteciam, e havia muita especulação, havia muita incredulidade, havia muitas coisas. Então, quando ele morre, fica aquele grande interrogação. Ele falou que ia voltar. Um dia passou, não voltou. Outro dia passou, não voltou. Terceiro dia passou, não voltou. As mulheres saem pela madrugada para ir ao sepulcro. Maria Madalena e Maria. Elas chegam no sepulcro e o sepulcro está completamente vazio. E de repente aparecem dois varões de branco dizendo para ela: mulheres, por que procuram entre os mortos aquele que vive? Louvado seja o nome do Senhor. Não procure Jesus em lugar errado, aleluia. Não procure Jesus, aleluia, em lugar de morte. Procure Jesus em lugar de vida. Ele está vivo, Ele está neste lugar, aleluia. Ele está aqui passeando no nosso meio, bendito seja o nome do Senhor. Ele está vivo pelos séculos e séculos, e Ele é o que passeia no meio da sua igreja, aleluia. Nós temos que entender que Ele ressuscitou, aleluia. E precisamos viver essa realidade. Se Ele ressuscitou, Ele está conosco. E alguns da igreja se debandearam, não conheciam a notícia, saíram para o caminho de Emaús e falavam: poxa, bem que ele podia ser o Messias. Poxa, eu estava com esperança que era Ele o Messias. Eu estava crendo, eu tinha fé, mas agora que Ele morreu, parece que aquela fé, a fé se esvaiu, eu não sei. Mas Ele não disse que ia voltar? Ah, não sei, Ele falou, mas não voltou ainda? Vamos embora. Jesus tinha falado: fique em Jerusalém. Jesus já havia falado: eu vou voltar, espere-me em Jerusalém, aleluia. E aqueles homens começaram a pegar o caminho contrário de Esmaú, começaram a se desviar, mas graças a Deus que nós temos um Cristo misericordioso, porque o primeiro dono desviado da igreja, Ele é o bom pastor que vai atrás da ovelha perdida, e Ele estava ali, aleluia. O que aconteceu? O que vocês estão falando? Não, é sobre um homem, você não sabe, ele morreu, ele falou que ia voltar, ele não volta mais. E Jesus começou a falar: olha, Moisés disse que suscitaria um profeta igual a ele, aleluia. Ele começa a dizer em cada verso da escritura, olha, em cada parte Jesus começou a mostrar. Davi disse: diz o meu Senhor ao teu Senhor, assenta à minha direita. Ele começou a mostrar, e quando ele mostrou, o coração daqueles homens começaram a arder, bendito seja o nome do Senhor. E eles, quando sentaram diante de Cristo, Cristo partiu o pão, Ele falou: bem que ardia o nosso coração quando Ele falava conosco. Ele está vivo, Ele está aqui e não me deixou desviar. Louvado seja o nosso Senhor. Cristo não vai te deixar desviar. Ele é o bom pastor, aleluia. Não vá para o caminho perdido, volte para Jerusalém. Saia de Esmaú, saia do caminho, aleluia. Saia do caminho errado, volte para o caminho. Olha que coisa interessante. Um homem está ensinando que arrependimento, você tem 3 fases do arrependimento. Arrependimento é no teu intelecto, arrependimento é no teu intelecto, na tua postura e na prática daquilo que você vai fazer concernente ao arrependimento. Ele deu um exemplo assim: um homem tomava um trem, ele pegou o trem e a notícia veio que o trem estava errado. Ele, pela razão, ele entendeu que ele tomou o trem errado. Então ele parou
pensou e raciocinou. Segundo, ele teve uma postura: preciso tomar o outro trem de volta. Postura. Terceiro, praticar aquilo. Ele desceu e pregou outro trem. Então, nós precisamos fazer isso em 3 passos do arrependimento. 1, reconhecer que estamos errados. Reconhecer que estamos distanciando do caminho do Senhor. 2, tomar uma postura. Vou mudar agora. 3, pegar o caminho certo. Voltar, ainda que esteja longe, para o caminho direito. Louvado seja o nome do Senhor. Deus nos quer no seu caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ele ressuscitou. Tomé estava incrédulo, ele mostrou. E quando ele ressuscitou, é interessante entender, ele morreu, ele ressuscitou e ele está à direita de Deus. É interessante entender, louvado seja o nome do Senhor, que ele está à direita de Deus, porque isso fala de autoridade. A autoridade que Cristo tem de reger as nações e a autoridade que a sua igreja tem. Porque a Bíblia diz que nós, louvado seja o nome do Senhor, nós somos o corpo, nós somos o cabeça, o corpo de Cristo, e Ele é o cabeça. Então, se Ele é o cabeça e nós somos o corpo, a Bíblia diz que Deus colocou Ele acima dos principados da potestade, colocou a destra de Deus. É sinal que Deus também colocou eu e você. Porque não existe uma cabeça do lado de Deus sem o seu corpo. Existe Cristo e a igreja com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, Deus nos elevou acima de principados e potestades. Deus nos deu autoridade. Quando Estevão está morrendo, aleluia, ainda que ele esteja fragilizado morrendo, mas ele está vendo, aleluia, a autoridade de Cristo. E ele está dizendo: eu vejo o céu aberto e vejo à direita de Deus o seu filho de pé no trono. Aleluia, está dizendo: vocês podem me matar, mas eu vejo um Deus de autoridade e uma igreja de autoridade. Louvado seja o nome do Senhor. Porque podem matar o nosso corpo, mas aleluia, o Espírito é vivo e faz a obra. Louvado seja o nome do Senhor. Estevão viu autoridade à direita. Por isso que o salmista Davi diz: fique à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrada dos teus pés. A autoridade do Messias, do lado de Deus. A destra fala da autoridade e a igreja recebeu autoridade. Recebemos a autoridade para poder ministrarmos, aleluia, sobre principados, ministrarmos sobre potestade, ministrarmos sobre espírito imundo, ministrarmos sobre doença. Louvado seja o nome do Senhor. Só que às vezes nós deixamos isso passar, a autoridade nos ser roubada, porque às vezes estamos dormindo ou distraídos. Eu gosto de ter um filme, lembrei disso aqui do nada. Tem um filme do Peregrino, não sei quem aqui já viu o filme do Peregrino, que ele carrega um fardo sobre as costas. O livro do Peregrino é o segundo livro mais lido depois da Bíblia Sagrada, de John Bunyan, que fala da alma pecadora em busca do céu. Só que tem um filme, O Pequeno Peregrino. Fizeram uma segunda gravação com o menininho que sai com o fardo nas costas, trilhando a viagem que o livro conta. Nesse livro, chega num determinado lugar, que esse menino pequeno, o pequeno peregrino, ele para na cidade da diversão. E ali na cidade da diversão, eles colocam os óculos. E quando eles colocam aqueles óculos, é a mil maravilha, os jogos, as naves, os brinquedos, e as crianças iludidas pelo próprio adversário naquele mundo da diversão. Só que, na verdade, eles estavam sem visão espiritual. Por trás, era um bando de cacareco que só roubava a energia física deles. Eles estavam ali trabalhando para produzir. Como nós, nesse mundo capitalista, se nós somos cego espiritual, nós somos apenas pilha da Matrix. Nós produzimos para os ricos e para os poderosos. Mas se nós entendemos que Cristo nos chamou com uma visão espiritual, não vamos estar preocupados com nada disso que o mundo apresenta. A nossa única meta é alcançar o céu como peregrino e forasteiro nessa terra. Louvado seja o nome do Senhor. A única meta nossa é essa, bendito seja o nome do Senhor. E nós precisamos exercer a autoridade para quebrar essas coisas. Falar: Senhor, isso não é para mim, eu a quebro, eu anulo isso na minha vida. O Senhor me deu autoridade. E às vezes aí quando o diabo nos ilude com essas coisas,
Aí nós chegamos, estamos iludidos com essas coisas. Aí quando necessita de algo, de nós sermos usados, meu Deus, eu fico muito triste quando isso acontece. Não sei se acontece com vocês. Quando chega num lugar que Deus precisa usar a minha vida de forma mais expressiva, e eu sei que Deus poderia usar, porque Deus é poderoso, e às vezes nós mesmos limitamos a Deus, porque não temos nos entregado completamente para Deus. Me dá uma tristeza no fundo da minha alma, e eu peço perdão a Deus, porque às vezes nós estamos sendo iludidos pelo diabo, e nós precisamos entender que nós estamos à direita de Deus, tendo poder e autoridade, e precisamos tomar desse poder e dessa autoridade. Aleluia! Não deixe o diabo te enganar. Não deixe o diabo roubar a sua comunhão com Deus. Não deixe o diabo roubar a sua intimidade com Deus. O que vai nos separar do amor de Deus? Nada pode, aleluia, te separar desse amor. Você precisa estar nele, louvado seja o nome do Senhor. Em Hebreus 8:1 diz: ora, do que estamos dizendo, o ponto principal é este: temos um sumo sacerdote tal, que se assentou nos céus, à direita de Deus, à direita do trono da majestade. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Só que o interessante é que o sumo sacerdote é o que entra na presença de Deus para levar o pedido daquele que chega diante do sacerdote. Só que nessa vez, com Jesus é diferente. Ele só não vai à presença de Deus, Ele nos chama, aleluia, para entrar com Ele dentro do Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho. Jesus fala: vem meu filho, vem contemplar a glória, aleluia, do seu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que os judeus ficam difíceis de entender isso. Como é que pode? O caminho está aberto para a majestade de Deus. Como é que pode seres pecadores, fracos, falíveis, chegar diante da majestade de Deus? Só tem um meio: com o nosso sumo sacerdote ao nosso lado, com o nosso sumo sacerdote nos convidando, aleluia. Foi pelo novo e vivo caminho. Nós não sabíamos o caminho, nós não sabíamos o meio, o método, mas Ele entrou no Santo dos Santos, e o véu se rasgou de haste a baixo na sua carne, e Ele nos concedeu isso. E às vezes nós temos essa honra extraordinária e deixamos de lado. A parte 4, Ele intercede por nós e advoga por nós. Que o verso diz, pois é Cristo que morreu, é Cristo que ressuscitou dos mortos, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. Cristo está intercedendo por você agora diante de Deus. Cristo está intercedendo por nós agora diante de Deus. Se não fosse talvez a intercessão do nosso Salvador, eu não sei o que o diabo faria conosco. Tragaria a nossa vida daqui e ali para a esquina, mataria-nos e nos tragaria para o inferno. E ainda Deus ia ser justo ainda em permitir isso, porque cada besteira que nós fazemos, cada coisa que nós fazemos, só que Cristo ainda assim nos ama de tal maneira. Esse amor é derramado de tal maneira, está nele de tal maneira, que Ele está diante de Deus, intercedendo e advogando por nós, louvado seja. Em 1 João capítulo 2 diz: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo de todo mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, nele realmente se tem aperfeiçoado o amor de Deus. E nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz estar nele também deve andar como ele andou. Louvado seja. Quem nos separará do amor de Cristo?
Paulo então começa a fazer esta pergunta, depois de dizer que ele advoga por nós. Quem vai separar a tribulação? Um dia Paulo, pregando a palavra do Senhor, ele tomou 195 chicotadas de azorrague, um chicote com várias pontas, com osso e pedaço de metal, a qual arrancava toda a pele do corpo humano. Paulo tomou 195, porque não podia dar mais de 40 em uma pessoa, porque poderia matá-la. Mais de 40 matavam. Então o que os judeus faziam hipocritamente? Vamos dar uma quarentena menos um. Por isso que você lê na Bíblia. Porque aí não é 40, é 39. Então dá uma de 39 agora, espera 5 minutinhos, dá outra de 39, dá mais outra. E ele fala 195 chibatadas. E depois ele ainda diz: o que vai nos separar do amor de Cristo é a tribulação, é a chicotada. Não, nada pode nos separar do amor de Cristo que está derramado em nossos corações. Talvez você, na sua aprovação, diga: Jesus me esqueceu, eu estou aqui morrendo, eu estou sozinho, Jesus não me ama mais. E Paulo tomando 195 chibatadas. Por que Cristo, o amor de Deus está derramado no coração desse homem, de tal maneira que ele diz: o sofrimento teu presente não pode se comparar com a glória que há de ser revelada. Nada, nenhuma chibatada, nenhum navio, nenhum jejum, nada. E você está pensando: Deus esqueceu de mim. Será que ele se esqueceu mesmo? Deus não se esquece dos seus, louvado seja o nome do Senhor. Deus está olhando para você. E a tribulação não pode separar do amor de Deus. E a angústia não pode separar do amor de Deus. E a perseguição não pode separar do amor de Deus. E a calúnia não pode separar do amor de Deus. Nada pode separar do amor de Deus. Cristo foi entregue no madeiro pela sua vida para te comprar. Aleluia. Nada vai te separar do amor de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não deixe que nada te separe do amor de Deus. Como está escrito: por ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelha ao matador. Para finalizarmos, eu lembro que eu aprendi isso aqui um dia, por experiência própria. Falavam muito mal de mim no Convence Tal Nome em uma determinada igreja. E um dia eu levantei para fazer a minha defesa. Falar: ó, vocês estão tendo uma visão equivocada de minha pessoa. Mas eu fiz algo errado. Aí o irmão quis levantar e me bater, tomou no microfone de minha mão. Algumas almas até pararam de ir à igreja por causa disso, tive que visitar, trazer depois. E Deus falou comigo: como ovelha muda, foi levado diante do matador e não abriu a sua boca. Nós somos como ovelha muda diante desse mundo cruel, diante desse mundo perverso. Nós devemos fechar a nossa boca e dar o nosso testemunho de cristão, não importar com a perseguição, não importar com a calúnia, mostrar, aleluia, que nós temos esperado uma pátria maior e melhor, que essas coisas são banais, para nós abrirmos a nossa boca e discutirmos, louvado seja o nome. Ou queremos nos justificar: não, mas eu não sou assim não, vou me defender. O Senhor é teu juiz, o Senhor é que te defende. Eu aprendi isso. Deus falou no meu coração: meu filho, por que tu foi falar alguma coisa? Deixava que eu te justificava. Aí eu falei: Jesus, próxima vez eu vou deixar. Sofra o obreiro, mas não sofra a obra. As ovelhas sofreram porque eu fui me justificar e gerou um problema todo. Nós somos levados como ovelha muda. Todo dia o diabo quer nos matar. Todo dia o diabo está tramando algo para nos matar. Vocês acham que pastor é sensacionalista? Pede Deus para abrir o mundo espiritual para você. Pede Deus para te mostrar o mundo espiritual. Pede Deus para te mostrar o demônio à sua volta. Pede Deus para a sua volta, não, ao seu derredor, porque ao seu redor os anjos estão. Porque se eles não tivessem, o diabo te matava. O diabo só quer tragar a alma. Quando os irmãos iam para o monte, os irmãos profetizavam: irmão, vejo um lado de morte, irmão, vejo um lado de morte. Eu falei: que tanto lado de morte é esse na minha vida, Jesus? E eu ficava meio incrédulo, mas quando Deus começou a mostrar o negócio, eu falei: opa, acho que esses irmãos aí estão toda vez, irmão. Tem muito livramento que a gente não vê. É acidente de carro, é o assaltante que vai roubar onde você está, Deus não permite que ele rouba, porque é uma bala perdida. São coisas que acontecem, você não vê, mas o Senhor está ali ao seu lado, te dando livramento em cada segundo, em cada minuto. Louvado seja o nome do Senhor. Somos como ovelhas mudas, levadas ao matador. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Olha o segredo: somos mais do que vencedores. Sabe o que essa palavra no grego quer dizer? Somos super vitoriosos, super vencedores por aquele que nos amou. Louvado seja o nome do Senhor.
Você é mais do que vencedor. Diga para o seu irmão, você não é derrotado. Você é um vencedor. Você é um vencedor. Vivemos como derrotado porque negligenciamos algumas coisas, mas nós já recebemos autoridade para vivermos mais do que vencedores, para conquistarmos em Cristo. Aí às vezes Rafael, que eu não gosto da pregação que fala de triunfalismo. Eu também não gosto quando essa pregação ela é mentirosa. Se você tiver com a sua vida toda errada, eu falar, você é mais que vencedor. Mentira. Mas agora, se você obedece essa palavra aqui, nada pode te parar. Você é mais do que vencedor. A Bíblia diz que o meu Deus eu salto muralha, o meu Deus eu derrubo um exército. A Bíblia diz, virão por um caminho, por 7 fugirão de ti. Mas lê a palavra, quando você obedecer o mandamento de Deus. Agora, se você não obedecer, você que vai andar tropeçando, você que vai andar medroso, você que vai andar enfermo. Se você não obedecer, você que vai andar com depressão, derrotado. Se você não obedecer, mas se você obedecer, você é super vencedor na presença de Deus. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nada. Paulo aí joga a dimensão, largura, altura, seres espirituais, ele engloba todas as coisas e ele diz, olha só, quero te dizer uma coisa, nada vai te separar do amor de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nada vai te separar. Anjos do céu, aleluia, não vão descer e vão te separar. Aleluia, diabos do inferno não vão te separar do amor de Deus. Nada pode, nada, nenhuma outra criatura você poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Esteja em Cristo, nada vai poder separar. O segredo, se você ler o Novo Testamento, a chave do Novo Testamento é uma só palavra. Leia a Bíblia, eu desafio você a ler isso. Em Cristo. É a chave do cristão. Está em Cristo. Se você estiver em Cristo, não há maldição. Se você está em Cristo, não há contradição. Se você está em Cristo, você está guardado na pessoa. Agora você diz, pastor, eu levantei a mão, eu estou em Cristo. É a sua ideia. Estar em Cristo é viver para Ele e por Ele. Porque para Ele e por Ele são todas as coisas. Isso é estar em Cristo. Quando Ele vive através de você, porque se nós dissermos que amamos o que nós acabamos de ler, devemos andar como Ele andou. Se você andar como Ele andou, eu vou falar, opa, está em Cristo. Está em Cristo, está abençoado, é mais do que vencedor, Deus vai abençoar. Fique de pé nessa noite. Nada pode separar nessa noite. O amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O amor de Deus está em Cristo. E nós precisamos estar em Cristo. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nenhuma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus. Coloca a mão no teu coração. Deus, Tu é o nosso juiz. E Tu és também o nosso advogado. Só o Senhor pode nos condenar. Só o Senhor pode nos lançar no inferno, Senhor. Só o Senhor, Deus. Mas se o Senhor se fez maldição por nós, tornando-nos justiça para Deus, eu estou certo que o Senhor, que começou em nós a boa obra, é fiel e há de aperfeiçoar até o dia. Meu Deus, em nome de Jesus, a obra que Tu começaste na vida de cada um de nós, conclua, Senhor, aprofunde, transforme, trabalhe, porque o Teu amor está aqui, Senhor. Deus, se está pequeno o Teu amor em nossos corações, por favor, aumente eles nessa noite. Se algumas coisas ainda são prioridade em nossas vidas do que o Senhor, mude isso, Jesus. Que o Senhor seja a única prioridade exclusiva, Jesus. Que o Seu amor seja pleno, derramado em nós.
Que a tua justiça esteja em nós, para que o nosso acusador, o adversário, Senhor, o inimigo de nossas almas, não tenha como nos acusar e saia envergonhado diante de nós, Senhor querido, como ele ficou envergonhado quando chegou para acusar o teu servo Ló, e o Senhor disse: viste ao Jó, meu servo, um homem justo, fiel e íntegro, Senhor. Assim era Jó. Assim queremos ser nós diante de tua presença. Assim queremos ser nós diante de ti, Senhor, homem justo,